E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a história, já deixa seu like, já deixa o seu comentário. Não sabe comentar? Comenta de onde você está assistindo, o que você está fazendo agora, de que local, país, cidade, etc, tá bom? E o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? Tiro, porrada e bomba, porque nem só de mamão de açúcar, mamão e açúcar se vive o homem, né? Essa história, ela é bem Reddit mesmo, bem estilo drama chinês. Eu acredito que vocês já devem ter visto várias versões desse tipo de história. Essa é uma que tá saindo recentemente em vários sites, principalmente no Instagram ou no Facebook, que vocês veem os primeiros capítulos e depois você tem que pagar. Então eu consegui achar uma bem semelhante. Gente, a história é totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento para vocês, tá? Nada do que aconteceu na história é real. Sei que vocês vão sentir uma absoluta raiva, um ódio tremendo pelo anti-antagonista. Eu entendo, gente, eu também fiquei indignada, também quis me descabelar aqui, quis até bater no meu marido com raiva dele, do protagonista. Eu quis descontar no meu marido, porque o homem me tirou a paz até da minha casa, entendeu? Então, não se esqueçam de curtir, de comentar mesmo não gostando da história, tá? E pra quem não gostou, por gentileza, não deixe comentários chatos. Simplesmente só passem um vídeo. Se não gosta da introdução, simplesmente pulem a introdução. Porque eu tô aqui, gente, eu tô querendo ganhar meu dinheirinho, meu salário pra poder construir minha casa. Eu não tô ofendendo ninguém, só tô trabalhando, tá bom? Pra quem não sabe, isso daqui é um trabalho também, é um trabalho. E é muito chato quando você tá trabalhando e vem uma pessoa falar que você não fez direito, que não tá legal, que é chato. Simplesmente você pode passar o vídeo, tá bom? Existem vários canais aí de historinhas. Existem outras histórias aqui no meu canal que podem agradar você. E eu espero que quando você encontre uma, você comente coisas legais em vez de coisas chatas, tá? Então, espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo e tchau! Devolvi o acordo de divórcio assinado justamente quando a sétima amante do meu marido foi levada para fora da sala de parto. Sem pensar duas vezes, meu marido, Jonathan Shaw, passou por mim e correu para o lado dela. O impacto atingiu meu abdômen ainda em cicatrização, enviando uma dor aguda por todo o meu corpo. Meu rosto ficou pálido. Ninguém percebeu. Em vez disso, todos se aglomeraram ao redor de Irene e perguntaram se ela estava bem. Encostei-me na parede e voltei lentamente para o meu escritório. No momento em que vi o boletim do aborto espontâneo sobre a minha mesa, lágrimas encheram meus olhos. 3 dias antes do sétimo filho ilegítimo de Jonathan nascer, tive outra ameaça de aborto espontâneo. Era o terceiro filho que eu perdia. Enquanto eu me contorcia de dor na mesa de cirurgia, sem nenhum familiar para assinar minha notificação de estado crítico, Jonathan estava na casa de ópera onde nos apaixonamos. No terceiro dia da minha recuperação, ele me arrastou da cama do hospital às 3 da manhã apenas para que eu fizesse o parto da nova amante dele. Seus olhos vermelhos me acompanharam enquanto eu era conduzida em direção à sala de parto. Sofia, Irene ainda é jovem. Ela não sabe o que está fazendo. Você é a única pessoa em quem confio. Soluçou. Foi naquele momento que vesti o jaleco em silêncio. Parei de revidar. Diferente das outras vezes, eu não gritei com ele nem exigi respostas. Nem sequer disse que preferia tirar o jaleco branco e ser condenada por abandonar meu dever a entrar naquela sala de parto. Em vez disso, eu mesma levei a amante do meu marido para a cirurgia, como se ela fosse apenas mais uma paciente. Depois de 10 anos ao lado de Jonathan, percebi que ele realmente havia se apaixonado dessa vez. Estendi a mão e toquei delicadamente a foto de Jonathan em minha. O rosto dele estava machucado, um dos braços engessado, enquanto o outro me envolvia. Ele sorria de orelha a orelha. Meu dedo trêmulo deslizou pela moldura. Escritas em traços despreocupados no verso da fotografia estavam as palavras: "Eu vou proteger a Sofia para sempre." Eu tinha acabado de completar 18 anos quando meu pai, viciado em jogos de azar, me vendeu para um bordel. Jonathan me salvou. Ele foi espancado com tanta violência que quebrou o braço e nunca mais pôde jogar basquete. Mesmo assim, enquanto estava no hospital, me chamou para tirar uma foto com um enorme sorriso no rosto para comemorar meu aniversário. "Não se preocupe. Vou proteger você de agora em diante." Passei os dedos pelo rosto dele na fotografia e murmurei: "Você salvou minha vida uma vez, e eu lhe dei 3 filhos. Estamos quites agora." Rasguei a foto em pedaços e a joguei no lixo. Ouvi uma batida na porta. Jonathan entrou. Seus olhos pousaram imediatamente na moldura vazia. "Cadê nossa foto?" perguntou. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu o celular com entusiasmo. "O que você acha deste nome para o bebê?" No momento em que vi o nome na tela, senti como se alguém tivesse esmagado meu coração. Anos atrás, ele passou noites e mais noites folheando livros para encontrar o nome perfeito para o nosso primeiro filho.
Um desses nomes agora estava gravado na lápide do nosso bebê. Ele havia esquecido o nome que escolhemos para o nosso primeiro filho. Estudei o rosto dele. Um sorriso surgiu no canto de seus lábios, e seus olhos estavam cheios de ternura. Era inconfundível. Era a alegria de um homem prestes a se tornar pai novamente. Foi naquele instante que finalmente aceitei que ele realmente havia esquecido que um dia já tivemos um filho. Nosso bebê viveu apenas 37 dias. Ele nasceu com um distúrbio genético. Era frágil desde o início e não sobreviveu ao primeiro inverno. Sofia? Jonathan chamou meu nome quando percebeu que eu estava perdida em pensamentos. O sorriso em seu rosto desapareceu. Achei que você já tivesse superado isso. Já te disse que preciso de um herdeiro. Se você me amasse, entenderia que... Use este. Eu o interrompi, apontando para o celular dele. Jonathan seguiu a direção do meu dedo. Ele congelou. Mas quando estava prestes a falar, uma comoção irrompeu atrás dele. O assistente de Jonathan, Timothy Rivers, estava parado, sem jeito na porta. Sr. Shaw, a Sra. Lawson está procurando por você, disse ele. Jonathan imediatamente guardou o celular e explicou. Por enquanto, só mudei minha foto de perfil. Foi apenas para fazer Irene feliz. Não pense demais nisso. Depois eu troco. Com isso, saiu apressado. Observei em silêncio até ele desaparecer de vista. Então, abaixei a cabeça e troquei a foto de perfil que combinava com a dele havia 10 anos. Também removi o vídeo fixado da nossa conversa. Ele não sabia que eu já havia enviado o acordo de divórcio por meio do meu advogado. Em um mês, nosso divórcio estaria finalizado. Não haveria um depois. Depois de passar meu trabalho para um colega, voltei para o meu quarto no hospital. Um buquê de lisianthus estava sobre a mesa de cabeceira. A cuidadora sorriu ao me ver entrar. Seu marido é tão atencioso. Ele manda flores para você todos os dias, sem faltar. Olhei para seu rosto desconhecido e sorri de volta. Você deve ser nova aqui. Todo mundo naquele hospital sabia que eu havia feito o parto dos bebês de todas as amantes do meu marido. Eu era alvo de fofocas havia anos. Era isso que ela chamava de amor? O marido de quem a cuidadora falava também não era Jonathan, mas seu assistente. Jonathan sempre foi meticuloso com essas coisas. Mesmo ocupado acompanhando a amante durante o parto, ele nunca esquecia de pedir que alguém me enviasse flores como forma de conforto. Antes que a cuidadora pudesse responder, entreguei o buquê a ela. Jogue isso fora. Sou alérgica a pólen. O sorriso desapareceu do rosto dela. Ela pegou as flores e saiu. Pouco depois, recebi uma mensagem de Jonathan. Você recebeu as flores de hoje? Eu mesmo escolhi. Meus dedos pararam sobre a tela. Lembrei-me do dia em que ele me pediu em casamento. O lugar inteiro estava coberto de flores. Cada flor tinha os estames cuidadosamente removidos. Quando ele colocou o anel no meu dedo, vi cortes espalhados por suas mãos e comecei a chorar. Ele apenas riu. E daí? Eu disse que faria um pedido de casamento que você nunca esqueceria. Eu menti? Eu sabia como Jonathan era quando me amava. Por isso também sabia melhor do que ninguém como ele era quando já não me amava. Mesmo assim, continuei me recusando a deixá-lo ir. Vi Jonathan ter um filho ilegítimo atrás do outro com diferentes mulheres, e ainda assim, não consegui reunir forças para ir embora. Agora eu estava cansada. Se ele quisesse ter filhos com outras mulheres, poderia ter quantos desejasse. Não respondi à mensagem. Naquela noite, consegui dormir, mas os pesadelos nunca cessaram. Quando abri os olhos na tarde seguinte, Jonathan estava ao lado da minha cama. Ele segurava meu celular e franzia a testa. Por que você mudou sua senha? Ignorei a pergunta. O que você está fazendo aqui? Um cheiro de leite impregnava suas roupas. Instintivamente, virei o rosto para o lado. Jonathan percebeu a expressão de repulsa no meu rosto. Ele franziu a testa, mas conteve o temperamento. Você não respondeu à minha mensagem, disse, com um leve traço de mágoa na voz. Olhei para ele em silêncio. Prometemos um ao outro que, não importava quando uma mensagem chegasse, responderíamos assim que a víssemos. Em algum momento, nossa conversa passou a ser apenas eu falando sozinha. Se não me falha a memória, a última vez que ele respondeu a uma das minhas mensagens foi há um mês, e ainda usou sua conta alternativa para fazer isso. Eu estava dormindo, respondi com indiferença. Não vi a mensagem. Ele hesitou, como se não soubesse por onde começar. Então finalmente disse. Irene quer um casamento. Sofia, você poderia dar a ela tudo o que estava planejando? Fiquei imóvel. Depois de 7 anos de casamento, nunca tivemos uma cerimônia porque a família dele se recusava a me aceitar. Jonathan prometeu que, no nosso 7º aniversário, finalmente realizaria esse sonho. Passei meses planejando cada detalhe. Mas nosso aniversário já havia passado, e o casamento foi adiado repetidas vezes. Na primeira vez que o adiou, disse que precisava viajar a negócios. Na verdade, estava levando sua primeira amante para uma consulta pré-natal. Naquela época, fazia apenas 3 meses que havíamos perdido nosso primeiro filho. No mesmo dia em que o médico nos disse que nossos genes eram incompatíveis e que nunca teríamos um filho saudável juntos, Jonathan começou um caso. Na segunda vez que Jonathan e eu tentamos nos casar, 3 das amantes dele apareceram grávidas. Virei motivo de piada diante de todos que conhecíamos. Na terceira tentativa, eu havia engravidado inesperadamente do nosso segundo filho. Na noite anterior ao casamento, ele me obrigou a fazer o parto dos bebês das amantes dele. Quando saí da sala de parto, o sangue já escorria pelas minhas pernas. Depois disso, ele continuou trazendo uma amante grávida atrás da outra para mim. Brigas e gritos passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Com o tempo, nós dois simplesmente paramos de falar sobre o casamento. Esperei 10 anos por uma cerimônia que nunca aconteceu. Enquanto isso, Irene conseguiu uma sem nem precisar pedir.
Isso fez com que todos aqueles anos em que permaneci ao lado dele, incapaz de partir, parecessem uma piada cruel. Pisquei com força, tentando conter as lágrimas. Então, sorri. Claro! Jonathan ficou surpreso. Ele não esperava que eu aceitasse tão facilmente. Segurou minha mão e disse em voz baixa: Sofia, dessa vez a culpa é toda minha. Prometo que um dia vou lhe dar o casamento perfeito. Retirei minha mão em silêncio. Estou cansada. Fechei os olhos e não disse mais nada. Talvez fosse culpa, mas pela primeira vez ele não perdeu a paciência. Em vez disso, me cobriu melhor com o cobertor. Descanse um pouco. Vou ficar com você esta noite. Não respondi. Menos de 5 minutos depois, o toque do celular quebrou o silêncio. Jonathan se levantou quase imediatamente. Irene, murmurou. Senti a brisa quando ele passou por mim. Abri os olhos e o observei desaparecer pela porta. Então, abri a mensagem que Irene havia me enviado. Já que vocês dois estão se divorciando, arrume suas malas e vá embora. Pare de viver confortavelmente na minha casa. Por que você ainda insiste em se agarrar ao marido de outra mulher? Isso é patético. Basta uma ligação para Jonathan voltar correndo para mim. Olhei para a porta e sorri discretamente. Eu sabia que ele não voltaria naquela noite. Pouco depois, Irene publicou uma foto nas redes sociais. Jonathan estava ajoelhado, lavando os pés dela. A legenda dizia: Reddit contos e afins. Não consigo me abaixar, então tive que fazer o Sr. Shaw fazer isso por mim. Ela ainda me marcou na publicação. Nos comentários, os amigos de Jonathan a chamavam carinhosamente de esposa do Jonathan. Reconheci todas as contas que curtiram e comentaram a postagem. Acontece que Jonathan já havia apresentado Irene para toda a família e para todos os amigos. Eu fui a única que ele manteve distante daquela parte da vida dele. A antiga Sofia teria feito um escândalo. Agora, apenas curti a publicação e bloqueei meu celular. Eu já não me importava mais com Jonathan, então por que me importaria com os pés de quem ele estava lavando? Na manhã seguinte, Irene invadiu meu quarto no hospital. Ela atirou um acordo de divórcio sobre mim. O que te dá o direito de ficar com metade dos bens do Jonathan? Ele me prometeu que tudo o que possui será do meu filho, gritou, com o rosto contorcido de raiva. Você não vai tirar um centavo dele. Peguei os papéis calmamente e os abri. Receio que você vai se decepcionar. Esqueci de dizer que o apartamento onde você mora está no meu nome. É você quem precisa sair de casa. O rosto de Irene ficou vermelho de ódio. Ela apontou o dedo para mim. Sua vadia! Você não passa de uma mulher estéril e fracassada. Perdeu 3 bebês e ainda acha que merece o dinheiro dele? Você é gananciosa demais. Não é à toa que seus filhos pagaram o preço. No instante em que aquelas palavras saíram da boca dela, explodi de raiva. Dei um tapa em seu rosto. No mesmo instante, outro tapa atingiu o meu. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Jonathan puxou Irene para os braços dele, com os olhos ardendo de fúria. Quem disse que você podia encostar nela? No momento em que Jonathan viu o sangue no canto da minha boca, soltou Irene por instinto. O pânico atravessou seu rosto. Sofia, você está bem? Eu não quis. Quando ele deu um passo em minha direção, Irene desabou em lágrimas. Ela se agarrou ao braço dele e fez uma expressão de dor. Eu só vim agradecer a Sofia por ter feito o parto do meu bebê. Não esperava que ela jogasse o acordo de divórcio na minha cara e me chamasse de destruidora de lares. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela cobria a bochecha, fingindo estar assustada. Eu disse a ela que Jonathan e eu realmente nos amamos, e ela me deu um tapa. Ela ainda mandou que eu saísse do nosso apartamento. À medida que a expressão de Jonathan se tornava mais sombria, um lampejo de triunfo cruzou o rosto de Irene. Ela ergueu o queixo e me lançou um sorriso de satisfação. Sem hesitar, Jonathan me puxou da cama do hospital. Peça desculpas a Irene, rugiu. Caí no chão e ergui os olhos para ele. Então ri. Qual parte do que ela disse é mentira? Por que eu deveria pedir desculpas? Bem, ela errou apenas uma coisa. Ela não é a outra mulher. Ela é a 7ª. Você... Irene voltou a chorar e se jogou nos braços de Jonathan. Levantei-me, lancei um último olhar frio para Jonathan e caminhei em direção à porta. E se as pessoas começarem a chamar nosso bebê de bastardo porque ela se recusa a pedir desculpas? Irene choramingou. Prefiro morrer a deixar meu filho passar por isso. Num instante, alguém agarrou meu pulso. Jonathan me encarava com tanto desprezo que parecia estar diante de seu pior inimigo. Peça desculpas. Então, fez uma ameaça. Não se esqueça de que sua avó ainda está na UTI. Ela só continua viva por causa dos recursos médicos que eu forneço. Ele pegou o celular e ligou para Timothy. Pare de fornecer a medicação da senhora. Larson. Meus olhos se arregalaram em descrença enquanto eu encarava o homem à minha frente. Ele sabia que minha avó, Susan Larson, era a única família que me restava no mundo, e ainda assim ameaçava tirar a vida dela por causa de Irene. Jonathan olhou para o relógio impaciente. Sem esse remédio, o estado dela vai piorar em 3 dias. Mesmo sentindo as pernas pesadas como chumbo, eu me virei. As lágrimas encheram meus olhos enquanto eu me forçava a pedir desculpas. Desculpe. Eu não deveria ter dito aquilo. Irene se aninhou timidamente ao lado de Jonathan. Ela não parece estar arrependida. Isso realmente é um pedido de desculpas? Ela me bateu e não vai sofrer nenhuma consequência? Meu rosto ainda dói. Em algum momento, Jonathan chamou os seguranças. Um deles me chutou na perna. Meu joelho bateu violentamente no chão, e um suor frio cobriu minha testa. Jonathan olhou para mim. Ajoelhe-se e peça desculpas a Irene. Você vai ficar aí até ela acreditar que você está sendo sincera. Não me movi. Ele imediatamente fez outra ligação. Uma voz veio do outro lado da linha.
Jonathan, onde está minha neta? Não. Avancei, arranquei o telefone da mão dele e desliguei a chamada. Não conte para minha avó. Ela não suportaria isso. Eu vou pedir desculpas. Então, ajoelhei-me do lado de fora do quarto do hospital e pedi desculpas repetidas vezes a Irene. As pessoas que passavam paravam para assistir a cena, como se fosse um espetáculo. Perdi a noção de quanto tempo permaneci ali. Quando me dei conta, meus joelhos estavam completamente inchados. Irene cobriu a boca e bocejou. Jonathan, estou cansada. Jonathan imediatamente a pegou nos braços. Ao passar por mim, disse friamente. Considere isso uma lição. Não volte a incomodá-la. Todas as minhas forças se esgotaram e desabei no chão. Algum tempo depois, alguém jogou urina sobre mim de repente. Ela não é aquela médica sem vergonha? Aquela charlatã? Bateu em uma mulher que tinha acabado de dar à luz há apenas 3 dias. Então ela é a esposa do Sr. Shaw? Não foi o marido dela que teve 7 filhos ilegítimos? Não acredito que alguém como ela possa ser tão cruel. Ela até apareceu no noticiário. O som da televisão no quarto do hospital me fez congelar. Forcei-me a ficar de pé e corri para o quarto da minha avó. O caos havia tomado conta do lugar. Os médicos tentavam desesperadamente salvá-la, enquanto as imagens de minha ajoelhada no corredor passavam na televisão. Quando minha avó me viu, seus olhos se arregalaram. Ela segurou minha mão com força. Querida, deixe esse homem. Eu não posso continuar sendo um peso para você. Depois de dizer aquelas palavras, seus olhos permaneceram abertos. Então, ela parou de respirar. Segurei minha avó nos braços e permaneci ali até que uma sombra caiu sobre mim. Desculpe pela demora. Disse uma voz que eu nunca me esqueceria. Minha avó morreu. Vou garantir que nenhum deles saia impune. Disse com a voz rouca. Ergui a cabeça. Meus olhos estavam vermelhos. Mas eu sorri. Você vai me ajudar, não vai? Ponto de vista, em terceira pessoa. Enquanto isso, depois de colocar Irene na cama, Jonathan ainda não conseguia se livrar da inquietação que pesava sobre seu coração. Ele ligou para Timothy. Como ela está? Sr. Shaw, aconteceu uma coisa muito ruim. A senhora... Shaw vendeu todas as ações da empresa que estavam em seu nome com um enorme prejuízo. O mercado entrou em colapso. Naquele momento, Jonathan ergueu os olhos para o painel de obituários do hospital. Os nomes das pessoas cujos funerais haviam sido agendados deslizavam lentamente pela tela. Entre eles estava o nome de Susan Larson. Jonathan mal conseguia encontrar a própria voz. Desligou na cara de Timothy e correu para a unidade de terapia intensiva. Depois de todos aqueles anos ao lado de Sofia, ele sabia melhor do que ninguém o quanto Susan Larson significava para ela. O pai de Sofia, viciado em jogos de azar, espancou a esposa até a morte. Depois de passar 10 anos na prisão, nunca voltou para procurar a filha quando foi libertado. Susan foi a única pessoa que permaneceu ao lado de Sofia. Mesmo já idosa, ela aceitava qualquer trabalho que conseguisse para sustentar a neta e criá-la sozinha. Ela era a única família que Sofia ainda tinha neste mundo. Foi justamente por isso que Jonathan usou Susan para ameaçar Sofia, obrigando-a a pedir desculpas a Irene. Seu coração batia descontroladamente, mas ele continuava tentando convencer a si mesmo. Não, eu só queria assustá-la. Nunca mandei interromper a medicação de verdade. Nada pode ter acontecido. No instante em que saiu do elevador, encontrou o médico responsável por Susan. Agarrou o braço do médico, desesperado. Onde está a senhora? Larson, ela está bem? O médico o encarou, surpreso. A senhora Larson faleceu. A senhora Shaw estava presente quando aconteceu. O senhor não sabia? Reddit Contos e afins. Jonathan ficou imóvel. O Instituto de Pesquisa entrou em contato conosco e informou que deveríamos interromper o fornecimento do medicamento. Por isso, deixamos de administrá-lo. No entanto, a causa da morte foi uma parada cardíaca súbita, provocada por um choque emocional extremo. Não conseguimos salvá-la. Pacientes idosos muitas vezes não suportam esse tipo de impacto. O médico hesitou antes de continuar. Todo mundo no hospital ficou sabendo do que aconteceu entre o senhor e a senhora Shaw. Ela foi de médico em médico, de enfermeiro em enfermeiro, implorando para que ninguém contasse nada à avó. Ela dizia que a senhora não suportaria receber aquela notícia. Não sabemos exatamente o que aconteceu ontem, mas a televisão continuou exibindo imagens da senhora Shaw. O médico parou por ali. Ele não conseguiu continuar. Os olhos de Jonathan se arregalaram. Algo estava errado. O que você quer dizer? Que imagens passaram na televisão? O médico explicou que precisava atender outro paciente e saiu às pressas. Jonathan caminhou atordoado até a UTI. O quarto de Susan estava vazio. As lembranças dele e de Sofia sentados ao lado da cama da idosa, conversando e rindo juntos, inundaram sua mente. Seu peito apertou. Nunca havia sentido tanto pânico. Tentou ligar para Sofia. O número havia sido desativado. Abriu as redes sociais e tentou enviar uma mensagem. Só então percebeu que ela também havia trocado a foto de perfil. Todas as mensagens que enviava permaneciam sem resposta. De repente, uma enfermeira se aproximou e lhe entregou uma certidão de óbito. Sr. Shaw, que coincidência. A senhora Shaw esqueceu de levar a certidão de óbito da avó ontem. Poderia entregar isso a ela? A mão de Jonathan começou a tremer enquanto segurava o documento. Ele conferiu a certidão repetidas vezes, certificando-se de que o nome escrito ali era realmente o de Susan Larson. Então, ligou imediatamente para Timothy. Assim que a chamada foi atendida, Timothy falou às pressas. Sr. Shaw, finalmente o senhor retornou. A empresa está... Encontre Sofia, agora. Jonathan o interrompeu. Mas a empresa... Jonathan perdeu completamente a paciência. Eu mandei encontrar a Sofia. Agora mesmo. Assim que descobrir onde ela está, me avise imediatamente. Sem esperar resposta, desligou.
Depois da ligação, Jonathan respirou fundo e tentou recuperar a calma. Repassou mentalmente tudo o que havia acontecido. Então, algo lhe ocorreu. Ele entrou imediatamente em contato com a administração do hospital e exigiu acesso às imagens das câmeras de segurança. Quando finalmente assistiu às gravações, ouviu claramente tudo o que Irene havia dito para Sofia. Seus punhos se cerraram. Ele conhecia Irene muito bem. Também sabia que Sofia jamais levantaria a mão contra alguém sem motivo. Mas naquele momento, seu primeiro instinto havia sido proteger Irene. Tudo o que fez foi obrigar Sofia a se ajoelhar e pedir desculpas para encerrar o conflito entre as duas. Jamais imaginou que as coisas terminariam daquela maneira. Jonathan se levantou abruptamente. Correu para a ala de pós-parto onde Irene estava internada. Antes mesmo de entrar no quarto, ouviu Irene conversando animadamente com alguém do lado de dentro. A risada de Irene podia ser ouvida do quarto. Essa vadia é ridícula. Ela realmente acha que sou igual às outras 6 idiotas que vieram antes de mim? Eu tenho várias maneiras de lidar com ela. Gabou-se. Ela nunca imaginaria que eu a gravei secretamente ajoelhada na minha frente. Cheguei até a postar o vídeo na internet. Mandei alguém invadir o sistema do hospital e transmitir aquelas imagens para todas as televisões do prédio. Ah, e lembra daqueles vídeos das páginas de fofoca zombando dela por ter um marido com 6 filhos ilegítimos? Também fui eu quem os divulgou. Quero garantir que ela nunca mais consiga ficar neste hospital. Quero que todos saibam que tipo de mulher ela é. Uma esposa inútil, incapaz de ter filhos e que se recusa a ir embora mesmo sabendo que já não pertence mais àquele lugar. Já que ela se importa tanto com aquela velha, quero que veja que tipo de neta criou. Uma única dose daquele remédio custa uma fortuna. Eles já estão se divorciando. Por que Jonathan deveria continuar pagando por isso? É melhor ela sair desta cidade e parar de atrapalhar. Rosnou. Esperem só até eu conseguir. Vou apresentar um namorado rico para cada uma de vocês. As amigas caíram na risada. Você é incrível. Teve um filho com o presidente do Shaw Group. Assim que a esposa dele sair do caminho, você vai virar a senhora Shaw rapidinho, não é? Obviamente. Vocês não fazem ideia do quanto Jonathan é obcecado por mim. Não viram a postagem dele ontem? Respondeu Irene orgulhosa. Ele me disse que já está planejando nosso casamento. Praticamente implora para que eu tenha outro filho dele. Sofia deveria ter entendido que não podia ficar no meu caminho. Tudo o que aconteceu com ela foi culpa dela. No instante em que Irene terminou de falar, a porta se abriu. Assim que as amigas viram Jonathan, todas congelaram. Em seguida, levantaram-se às pressas. Irene, nós já vamos. A cor desapareceu do rosto de Irene quando ela percebeu a expressão sombria de Jonathan. Você ouviu o que eu disse? Por favor, deixe-me explicar. Não é o que você está pensando. Jonathan não respondeu. Caminhou diretamente até ela e segurou seu queixo. Não havia o menor resquício de calor em seus olhos avermelhados. Eu já fiz Sofia pedir desculpas a você. Então por que fez tudo isso? Sua mão deslizou até o pescoço de Irene, apertando-o com força. Você tem ideia do que fez? Você matou a avó dela. Ela nunca vai me perdoar. O rosto de Irene ficou completamente vermelho. No instante em que percebeu que alguém havia morrido, começou a tremer. Ela estava ficando sem ar. Faltavam apenas alguns segundos para desmaiar. Felizmente, um enfermeiro que passava viu a cena e correu para impedir Jonathan. Irene finalmente conseguiu se soltar. Ela tossiu violentamente antes de se levantar para tentar se explicar. Eu não quis matá-la. Eu só queria que Sofia fosse embora. Nunca quis que ninguém morresse. Eu juro, Jonathan. Você precisa acreditar em mim. Jonathan a chutou para o lado. Olhou para ela com um desprezo glacial e soltou uma risada amarga. Não acredito que deixei você me enganar. Quem disse que eu iria me casar com você? A história do divórcio não passou de uma mentira para manter você sob controle. Sofia é a única mulher que eu reconheço como minha esposa. Quem você pensa que é? Se você não se parecesse um pouco com a Sofia quando ela era mais jovem, eu nunca teria engravidado você. O rosto de Irene perdeu completamente a cor. Eu tive o seu filho. Você não pode me tratar desse jeito, gritou. Jonathan respondeu apenas com um sorriso frio. Todo o carinho que um dia demonstrou por ela havia desaparecido. É melhor rezar para que Sofia volte para mim em segurança. Se ela não voltar, eu mesmo vou matar você. Irene congelou. Quando Jonathan saiu do quarto, ela gritou atrás dele. Eu sou a mãe do seu filho. Você não pode fazer isso comigo. Você prometeu que se casaria comigo. Meu filho? Jonathan parou e olhou para ela com desprezo. Eu tenho mais de um. Sofia estava certa. Você nem sequer se qualifica como amante. Não acredito que realmente achou que eu me casaria com você. Com isso, virou-se e foi embora sem olhar para trás. As pernas de Irene cederam e ela desabou no chão. Ponto de vista de Sofia. Enquanto isso, eu estava deitada em um quarto particular de hospital em Luton. Quinn Carter estava sentado ao lado da minha cama. O funeral da sua avó já foi resolvido. Quanto às suas ações, já instruí meus advogados a vendê-las com um grande desconto. O Shaw Group está um completo caos agora. Obrigada, respondi calmamente. Percebendo que eu ainda sofria pela morte da minha avó, Quinn segurou minha mão. Se eu soubesse que Jonathan faria isso com você, nunca teria permanecido escondido atrás daquela árvore, disse, com a voz carregada de arrependimento. Olhei para ele, confusa. O olhar de Quinn se perdeu no horizonte enquanto ele continuava. Eu estava lá naquele dia, no bordel. Só cheguei tarde demais. Seus olhos se encheram de culpa. Naquela época, eu era apenas um garoto magro que vivia enterrado nos livros. Não conseguia lutar como Jonathan. Não fui capaz de proteger você. Tudo o que consegui fazer foi chamar a polícia e observar tudo escondido atrás de uma árvore. Nem tive coragem de me aproximar depois. Meus olhos se arregalaram de surpresa.
Então tinha sido ele quem chamou a polícia. Quinn e eu estudávamos na mesma escola. Assim como Jonathan, ele vinha de uma família rica. Eu havia conseguido uma bolsa de estudos graças às minhas notas e entrado como aluna transferida. Quinn era o representante da turma e sempre cuidava de mim. Na minha lembrança, ele era um garoto gentil, muito diferente do homem de cabelos raspados e aparência durona que agora estava sentado diante de mim. Quinn sorriu ao perceber que eu o encarava. Não esperava por isso, não é? Depois que você ficou com Jonathan, minha família faliu. Fui transferido para uma pequena escola no interior, onde minha mãe havia crescido. Quando o dinheiro acabou, a única coisa em que pude confiar foi nisto. Ele ergueu as mãos cobertas de cicatrizes e sorriu de leve. Meus punhos eram a única coisa capaz de me proteger. Seu olhar se tornou caloroso. Sofia, hoje eu sou tão capaz quanto Jonathan. Construí tudo o que tenho com minhas próprias mãos. Posso lhe dar a vida que você merece. Fiquei em silêncio. Quinn havia dito essas mesmas palavras quando o primeiro caso extraconjugal de Jonathan veio à tona. Recusei sua proposta 6 vezes. Na 7ª, finalmente aceitei. Ao pensar em tudo o que aconteceu depois, franzi a testa. Quinn levou a mão ao meu rosto e alisou delicadamente a ruga entre minhas sobrancelhas. Ele machucou você. Vou fazê-lo pagar por isso, desde que você não volte atrás por pena dele. Piscar foi o suficiente para impedir que as lágrimas caíssem. Eu disse que nenhum deles sairia impune, respondi com um leve sorriso. 1 mês depois, Jonathan ainda não havia conseguido me encontrar. Nesse período, ele recebeu oficialmente a notificação da conclusão do nosso divórcio. Naquela altura, sua vida já estava desmoronando. Depois que vendi minha participação de 30% no Shaw Group por um preço muito abaixo do mercado, as ações da empresa despencaram. Ele não teve outra escolha além de recorrer à própria família em busca de ajuda. Os problemas da empresa o deixaram completamente sobrecarregado. Quando finalmente conseguiu estabilizar a situação, as 6 mulheres que tiveram filhos com ele apareceram exigindo pensões alimentícias milionárias. Para evitar um novo colapso no valor das ações, Jonathan não teve alternativa a não ser chegar a um acordo com todas elas. Nos reencontramos pela primeira vez 1 ano depois. Jonathan ainda era o presidente do Shaw Group. Eu, por outro lado, estava noiva de Quinn. No instante em que Jonathan me viu, correu em minha direção como um homem desesperado. Onde você esteve, Sofia? Você faz ideia de que passei o último ano inteiro procurando por você? Jonathan começou. Você sabe o quanto fui miserável desde que você foi embora? Girei o vinho na taça e dei uma risada. O que quer dizer com isso, Sr. Shaw? Você recebeu o acordo de divórcio, não recebeu? Não temos mais nada um com o outro. Por outro lado, acho que ainda existe uma coisa entre nós. Agora somos inimigos. Ouvi dizer que o Shaw Group saiu da lista da Fortune 500 este ano. Deve ter sido um período difícil para o senhor. Jonathan ficou imóvel. Perdi o interesse nele e me virei para ir embora. Ele segurou meu pulso. Espere, volte para casa comigo. Vamos esquecer tudo o que aconteceu. Vou mandar todas aquelas crianças embora. Não quero mais nenhuma delas. Eu só quero você, implorou. Pare de me punir, por favor. Não fiquei bravo porque você vendeu suas ações. Eu vou lhe dar o casamento que prometi. Só volte para casa comigo. Seus olhos ficaram vermelhos. Não consegui dormir uma única noite desde que você foi embora. Não consigo viver sem você. Sorri com desdém e levei a mão à boca. Sério? Achei que você estivesse ocupado demais cuidando dos seus filhos. 7 filhos, Sr. Shaw. Parece que foi um pai muito dedicado. Eu sei que você ainda está com raiva de mim. Prometo que nunca mais haverá outro filho ilegítimo. Vou passar o resto da minha vida ao seu lado. Não importa se nunca tivermos filhos, respondeu, com a voz embargada. Retirei minha mão da dele e a apoiei suavemente sobre minha barriga. Não. Por que eu abriria mão da minha chance de ser mãe por sua causa? Se não posso ter um filho com você, sempre posso ter um com outra pessoa. Jonathan ficou completamente atônito. Logo em seguida, a raiva tomou conta de seu rosto. Você me traiu? Está grávida de outro homem? Rugiu. Sofia, ficamos juntos por 10 anos. Como pôde fazer isso comigo? Ele avançou em minha direção. Antes que pudesse me alcançar, Quinn se colocou entre nós. O sorriso de Quinn nunca chegou aos olhos. Sr. Shaw, por que está incomodando minha noiva? Está descontando nela porque não consegue me vencer nos negócios? Isso é realmente patético. O rosto de Jonathan se contorceu de fúria. Apontou o dedo para Quinn. Então era por isso que você estava mirando no Shaw Group todos esses anos? Você roubou um contrato atrás do outro da minha empresa durante o último ano. Você estava de olho na minha esposa esse tempo todo. Assim que terminou de falar, Jonathan tentou acertar Quinn com um soco. Os seguranças de Quinn o interceptaram antes que ele pudesse chegar perto. Eles o imobilizaram e começaram a arrastá-lo em direção à saída. Senhor. Shaw, disse Quinn com um leve sorriso. O senhor veio até aqui sem sequer perguntar que evento estava acontecendo hoje. Esta é a minha festa de noivado com Sofia. Mas depois do espetáculo que acabou de fazer, receio que terei de pedir que se retire. Jonathan perdeu completamente o controle e começou a gritar insultos. As portas se fecharam atrás dele, abafando sua voz. Enquanto isso, a festa de noivado continuou como se nada tivesse acontecido. Ponto de vista em terceira pessoa. Pouco tempo depois, as 6 mulheres apareceram novamente. Elas cercaram Jonathan, reclamando que estavam ficando sem dinheiro e exigindo que ele lhes transferisse mais. Sumam daqui, todas vocês! Se não fosse por vocês, eu não teria perdido minha esposa nem destruído minha família! Gritou Jonathan. As mulheres, porém, continuaram agarradas a ele como sanguessugas.
Em vez de se ofenderem, cercaram-no ainda mais e começaram a reclamar. Como você pode dizer isso? Nós somos as mães dos seus filhos. Você prometeu que se tivéssemos seus filhos, estaríamos garantidas para o resto da vida. Você é o presidente de uma grande empresa. Não pode voltar atrás na sua palavra. Você é rico. Qual é o problema de nos dar um pouco de dinheiro? Nós engravidamos e passamos pelo parto por sua causa. Por que não deveríamos receber por isso? Nos dê o dinheiro. Uma multidão começou a se reunir para assistir à confusão. A expressão de Jonathan ficava cada vez mais sombria. A situação só foi controlada quando Timothy chegou acompanhado de vários seguranças. Mesmo assim, Jonathan manteve os olhos fixos nas portas fechadas do salão de festas. Cerrando os dentes, murmurou: Você é minha, Sofia. Ninguém vai tirar você de mim. Jonathan voltou para seu apartamento. Irene estava presa lá. No instante em que o viu, começou a tremer incontrolavelmente. Jonathan, você voltou. Jonathan lhe deu um chute na barriga. Eu já disse para nunca me chamar pelo meu nome. Irene começou a tremer ainda mais. A simples visão do rosto dela só aumentou a irritação de Jonathan. Ele a encarou friamente. Sofia voltou. Vá pedir desculpas a ela. Faça o que for preciso para que ela me perdoe. Diga que tudo isso foi ideia sua. Diga que você também me enganou. Se conseguir convencê-la a voltar para mim, eu deixo você viver. Um lampejo de esperança surgiu nos olhos de Irene. Eu vou agora mesmo, respondeu, assentindo repetidamente. Ponto de vista de Sofia. Depois que a festa de noivado terminou, uma mulher desgrenhada parou diante de mim. Sofia, por favor, perdoe o Sr. Shaw. Ela esfregava as mãos nervosamente. Parecia completamente fora de si. Seu cabelo estava emaranhado e arranhões profundos cobriam seu rosto. Ela soluçava sem parar. Foi tudo culpa minha. Fui eu quem matou sua avó. Por favor, perdoe o Sr. Shaw. Se você não voltar para ele, ele vai me torturar até a morte. Olhei atentamente para ela. Ela havia sido espancada a ponto de quase não ser mais reconhecível. Franzi a testa. Ele prendeu você? O corpo inteiro de Irene enrijeceu. Foi ele que te machucou? Ela não respondeu. Continuou apenas tremendo. Então, caiu de joelhos diante de mim. Desculpa, sinto muito. A culpa foi toda minha. Por favor, me salve. Com o rosto impassível, peguei o celular e liguei para a polícia. Você poderá contar tudo isso na delegacia, e diga a Jonathan que eu nunca vou perdoá-lo. Quinn aproximou-se e segurou minha mão. Depois, olhou para Irene e deu um passo à minha frente, protegendo-me. Então era aqui que ela estava. Não é de admirar que ninguém conseguisse encontrá-la. Jonathan a manteve presa. Eu cuido do resto. Você não precisa se preocupar com isso. Assenti. Eu havia esperado muito tempo por aquele bebê. Depois que minha avó morreu, tudo o que eu mais desejava era ter um filho. Não deixaria nada atrapalhar minha gravidez. Meses depois, dei à luz uma linda menina. Quinn ficou tão feliz que organizou uma grande festa para comemorar o primeiro mês de vida da nossa filha. Enquanto eu segurava nossa bebê nos braços, vi um homem magro parado do lado de fora do salão. Quinn passou o braço pela minha cintura e se inclinou para falar baixinho. Não contei antes porque não queria preocupá-la, mas Jonathan foi denunciado por cárcere privado e agressão. Assim que as acusações vieram à tona, a família Shaw o afastou da empresa para evitar um novo colapso nas ações. Ele passou mais de 6 meses na prisão. Pelo que soube, acabou de ser libertado. Irene fez várias cirurgias plásticas e encontrou outro homem rico para sustentá-la. Ouvi dizer que ela acabou sendo espancada por ele e ficou com sequelas permanentes. Assenti, sem demonstrar qualquer emoção. Que bom. Naquele instante, fogos de artifício iluminaram o céu atrás de nós. O homem parado do lado de fora deu alguns passos em minha direção. Era Jonathan. Pela primeira vez, vi em seu rosto uma expressão de impotência e arrependimento. Sofia. Lembro que você dizia que queria um casamento cercado por fogos de artifício. Desculpe por nunca ter lhe dado isso. Quero compensar você. Você chegou tarde demais. Interrompi-o antes que pudesse terminar. Então, entrei no carro de Quinn, segurando minha filha nos braços. Jonathan permaneceu imóvel, sob o brilho dos fogos de artifício. Quando o carro se afastou, pude vê-lo pelo retrovisor. Ele estava sozinho, curvado, como se tivesse perdido tudo. Fim, que Deus te abençoe.